Já tem algum tempo que uma doutrina satânica tem sido espalhada como verdade, tanto no YouTube quanto em outras plataformas digitais. Doutrina essa que diz que há uma guerra entre duas sementes literais, a semente de Adão e a semente da serpente, que Satanás teria seduzido Eva e a engravidado, e dado à luz a uma geração maligna. Mas quais as origens desta doutrina? E quais males elas já causaram na sociedade? No vídeo de hoje eu quero te apresentar, desde o início, todos os passos dessa doutrina que não é nova, como te dizem, mas que durante anos tem causado um mal gigantesco. A semente da serpente. A doutrina da semente da serpente é uma crença religiosa cristã controversa e marginal, que explica o relato bíblico da queda do homem, afirmando que a serpente acasalou com Eva no jardim do Éden, e o descendente de sua união foi Caim. Esse evento resultou na criação de duas raças de pessoas, os descendentes perversos da serpente, que foram destinados à condenação, e os descendentes justos de Adão, que foram destinados à vida eterna. A doutrina enquadra a história humana como um conflito entre duas raças, em que os descendentes de Adão acabarão triunfando sobre os descendentes da serpente. Primeiros ensinamentos. Valentinos. Valentinos promoveu uma doutrina que é semelhante à doutrina da semente da serpente, porque afirma que Eva acasalou com a serpente e produziu Caim. Em seu ensinamento, a serpente era manifesta de um aeon, chamado Sofia, que seduziu Eva. Os ensinamentos de Valentino foram compilados no Evangelho Gnóstico de Filipe, onde a ideia de que Eva acasalou com a serpente, ou Satanás, e produziu Caim, encontra sua expressão mais antiga. Um relato semelhante está registrado no apócrifo gnóstico de João, de autoria de Setianos. Primeiro surgiu o adultério, depois o assassinato. E ele, Caim, foi gerado em adultério, pois era filho da serpente. Então ele se tornou um assassino, assim como seu pai, e matou seu irmão. De fato, todo ato da relação que ocorreu entre aqueles que são diferentes um do outro é um ato de adultério. Evangelho de Filipe, capítulo 61, versículos 5 a 10. Irineu registrou uma parte do ensinamento e o denunciou como heresia em seu livro Contra Heresias. Explicando ou comentando os ensinamentos de Valentino, Irineu afirma: eles astuciosamente planejaram um esquema para seduzir Eva e Adão por meio da serpente. Esta pecou cometendo adultério. Tais são as opiniões que prevalecem entre as pessoas, por quem, como a Hidra de Laimen, uma besta de muitas cabeças, foi gerada a partir da escola de Valentinos. Irineu, Contra Heresias, capítulo 30. O ensino também apareceu no judaísmo medieval. Em seu livro de 1957, Caim, Filho da Serpente, David Max traça a crença de que Caim era o filho da união entre a serpente e Eva desde os primeiros textos midráshicos judeus que foram compostos entre 800 d.C. e 1200 d.C. Max identificou rabinos que escreveram sobre o assunto, incluindo um livro do século IX intitulado Pirkei de Rabbi Eliezer en Zohar. Em sua versão, a primeira esposa de Adão foi Lilith, e sua segunda esposa foi Eva. Lilith foi possuída pelo espírito da esposa de Deus e se rebelou contra Adão, e se tornou a mãe de todos os demônios. Eva foi subsequentemente seduzida pela serpente e se tornou a mãe de uma raça de homens maus. Uma versão popular posterior da doutrina da semente da serpente foi um tanto difundida no cristianismo europeu durante a Idade Média, e atribuiu a ancestralidade de monstros lendários como Grendel a Caim. O Targum Pseudo-Jonatas contém passagens que fazem referência ao conceito da semente da serpente. O Targum foi referenciado pelo rabino Menachem Rekanati em seu Parush al-HaTorah. A idade da escrita é contestada. Uma análise de 2006 por Beverly Montensen data o Targum Pseudo-Jonathan do século IV e considera um manual para Kohanim. Já nas análises de Menachem Rekanati datam do século XIV.
Em Targum Pseudo-Jonathan, a serpente é um ser angelical chamado Samael. E a mulher viu Samael, o anjo da morte, e teve medo. No entanto, ela sabia que a árvore era boa para comer e que era um remédio para iluminar os olhos, e uma árvore desejável por meio da qual se pode compreender. E ela tomou do seu fruto e comeu. E ela deu ao seu marido, e ele comeu. E Adão conheceu Eva, sua esposa, que havia desejado o anjo. E ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: adquiri um homem, o anjo do Senhor. As origens modernas da doutrina da semente da serpente no israelismo britânico. O israelismo britânico reintroduziu uma versão da semente da serpente a partir de meados do século XIX. Um pequeno círculo de ministros do Reino Unido começou a desenvolver o que eles chamavam de doutrina Seedline, na década de 1790. O ensinamento da linhagem declarava que duas raças de pessoas viviam sobre a Terra. Uma linhagem de pessoas justas e puras, e uma linhagem de pessoas impuras e injustas. Os primeiros ensinamentos da doutrina Seedline não ofereceram uma história de origem para os dois grupos. A forma original do israelismo britânico ensinava a crença de que os anglo-saxões descendiam das tribos perdidas de Israel e, portanto, faziam parte de uma linhagem pura. O israelismo britânico tem suas raízes em Richard Brothers, que foi um dos primeiros promotores da teologia e publicou um tratado sobre o assunto em 1749. John Wilson e Edward Hine seguiram na promoção da doutrina em meados de 1800, e cada um deles também publicou livros sobre o assunto e conquistou muitos seguidores em várias denominações cristãs. Elementos de seus ensinamentos tornaram-se gradualmente populares entre os membros da Igreja da Inglaterra. Cada um deles publicou livros sobre o assunto e também adquiriu um número crescente de seguidores dentro de várias denominações cristãs. A doutrina da semente da serpente, como conhecemos, foi a reformulação de William Branham da doutrina da identidade cristã, baseada no israelismo britânico. Uma noção extra-bíblica de que o pecado original no Jardim do Éden foi uma união sexual entre Eva e a serpente, que produziu uma raça humana subserviente. Branham tinha uma versão pública que superficialmente não parecia ter raízes na supremacia branca, a menos que combinada com outras doutrinas. Como a doutrina da hibridização, líderes do culto à personalidade de Branham, como Lee Vale, Raymond John Jackson, no entanto, espalharam a versão privada de Branham por toda a seita Mensagem. De acordo com Vale, Branham ensinou que a serpente do Jardim do Éden tinha 3 metros de altura e era negra, como um as de espadas. E tanto Vale quanto Jackson compartilharam que Branham ensinou que a semente produzia pessoas com pele negra. Jackson explicou isso detalhadamente em seu Curse of Khan Sermon e Doctrine. De acordo com o Centro Internacional de Contra-Terrorismo, a doutrina da identidade cristã é uma visão extremista violenta, defendida por grupos terroristas de supremacia branca. Branham popularizou as doutrinas da identidade cristã de Wesley Swift, renomeando-as como a doutrina da semente da serpente. William Branham aprendeu pela primeira vez essa doutrina na seita da Igreja Batista Pentecostal de Deus, liderada por Roy Davis. Davis tinha uma extensa história como membro de alto escalão de grupos de supremacia branca. Davis foi o porta-voz oficial e o segundo em comando da Ku Klux Klan em 1915, bem como embaixador dos Cavaleiros da Espada Flamejante. Os supremacistas brancos usavam a identidade cristã para afirmar que os afro-americanos e judeus eram subservientes e que os brancos eram superiores. A versão de 1957 da persona de palco de William Branham admitiu ter ouvido pela primeira vez a doutrina da identidade cristã de George de Arc, um companheiro ancião da seita pentecostal de Roy e Davis, mas alegou não ter concordado com a doutrina. De acordo com essa versão da persona teatral de Branham, Adão e Eva foram mãe e pai terreno de todas as criaturas vivas dos seres humanos que já existiram na Terra. Em 1958, os Estados Unidos estavam fortemente divididos sobre a questão da integração de crianças negras e brancas nas escolas. No final de 1957, 9 afro-americanos se matricularam na Little Rock Central High School.
Ao longo de 1958, a questão da integração chegou ao Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte exigiu que Little Rock acabasse com a segregação racial nas escolas. A Ku Klux Klan e outras supremacias brancas estavam recrutando ativamente em Little Rock pessoas para bloquear a integração e conseguiram convencer o público a manter as escolas segregadas. Isso se tornou uma batalha importante pelos direitos civis nos Estados Unidos, um evento na linha do tempo dos direitos civis, conhecido como Little Rock Nine. O Federal Bureau of Investigation estava trabalhando disfarçado em Little Rock, Arkansas na época, e encontrou o reverendo Roy Davis no centro de protestos de integração. Little Rock recusou-se a integrar, no entanto, e voltou a manter as escolas racialmente segregadas. No dia seguinte, quando a decisão foi anunciada no jornal, William Branham apresentou sua doutrina da identidade cristã ao público. Aconteceu apenas alguns meses depois que ele negou a união sexual entre serpente e Eva. Branham renomeou a identidade cristã com seu próprio título, A Semente da Serpente. Michael Burkun escreveu que Branham foi o proponente mais significativo do ensino racial fora do movimento da identidade cristã e influenciou diretamente sua teologia. Os ensinamentos de Branham sobre a semente da serpente foram particularmente significativos para o desenvolvimento da visão e da identidade dos judeus como sendo a semente do diabo através de Caim. O televangelista Arnold Murray ensinou a doutrina da semente da serpente. Ele aceitou a crença de que os judeus eram descendentes de Adão até Sete, como a Bíblia descreve. No entanto, ele sustentava a opinião de que os queneus eram descendentes de Caim. Ele também acreditava que eles se infiltraram no reino do norte de Israel. Os ensinamentos de Murray são contestados pelos ministros de apologéticas protestantes. A Igreja da Unificação tem ensinado uma versão da doutrina da semente da serpente desde pelo menos 1961. Sim Myung-Moon ensinou que a queda do homem ocorreu quando Eva foi sexualmente seduzida por Satanás, e desde então a linhagem humana foi contaminada. Moon acreditava que Caim e Abel descendiam fisicamente de Adão e Eva, mas ensinou que Caim está na posição de filho de Satanás. Outros grupos radicais foram também influenciados pela doutrina da semente da serpente, como o nazismo americano e até mesmo a teoria de que os judeus, na verdade, são falsos judeus, um povo da Khazária, travestido de judeus, que seriam, na verdade, a descendência da serpente. Tanto o segregacionismo racial, perseguição, cultos a demônios, todas essas coisas em nome de uma teoria que, na prática, faz parte de ensinos satânicos, doutrinas de demônios. A grande afirmação de quem defende esta doutrina é de que os ocultistas sabem a verdade, mas escondem de você. Um ensino ocultista que profana o Éden, que mente e coloca Satanás no lugar de Deus como criador de algo. Já dizia o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra forças espirituais estabelecidas nos lugares celestiais. Não se deixe levar por ocultismo. O ensino da semente da serpente é também encontrado no livro ocultista de William Branham chamado The Cult, utilizado por alguns youtubers para propagar essa mentira, dizendo ser uma nova revelação. Os ocultistas trazem consigo milhares de ensinos cabalísticos que dizem ser a verdade. Você acha mesmo que Deus entregaria a verdade na mão daqueles que buscam o oculto, na mão daqueles que servem o mal, ao invés de entregar aos seus servos? Ou você pensa que entregaria primeiro a eles e tardiamente aos seus servos? Você acredita que os ocultistas têm a verdade? Então fica a pergunta: por que estamos lendo a Bíblia? Por que queremos servir a Deus? Já que para saber a verdade, basta buscar dentro da maçonaria ou qualquer sociedade secreta ocultista. Dentro de toda essa história, é importante notar que este não é um ensino novo, mas sim uma heresia antiga, e que cada vez toma forma no coração dos incautos. Nos dias atuais, alguns canais têm utilizado essa doutrina para pregar o antissemitismo, dizendo que os judeus são descendentes da serpente. Como se não bastasse tudo isso, eles mentem sobre as evidências bíblicas, uma vez que são facilmente desmentidos. Se você já acreditou ou acredita na doutrina da semente da serpente, está na hora de fazer uma escolha. A escolha de buscar a verdade pelo ponto de vista de Deus, através de sua palavra, ou através do ocultismo de pessoas que servem ao mal. A escolha é sua.